Olá pessoal, Caio César, Coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana, o COMU, a sua fonte que analisa de forma aprofundada o transporte, a mobilidade na região metropolitana de São Paulo. Hoje eu estou aqui para falar sobre aquele trem turístico que desceu para Santos de uma forma mais ou menos sem alarde pelo governo do estado de São Paulo e que agora, por parte de uma imprensa irresponsável, incluindo algumas mídias especializadas aí que adoram espalhar boatos, aquele trem turístico está sendo falado como se fosse um teste preliminar de um grande trem regional, um trem intercidades, uma importante ligação aqui que vai sair aqui da região metropolitana e vai descer até a Baixada Santista, vai acabar com essa nossa necessidade de precisar depender de ônibus rodoviários, de precisar descer pela Anchieta, pela Imigrantes. Gente, vamos parar, vamos ter um pouquinho de racionalidade, que é o que a gente tem pregado com o nosso coletivo. A gente tem que aprender a pensar e a ser capaz de analisar as coisas. O que desceu para o litoral? Um trem turístico. O que é esse trem turístico? Uma locomotiva obsoleta, de manutenção, mais 2 carros de passageiros que foram restaurados por uma organização, aí, uma associação de preservação ferroviária que não tem fins lucrativos. Aquele trem ele faz roteiros para Mogi das Cruzes, para Jundiaí e para Paranapiacaba, que é uma vila ferroviária, uma gracinha que fica lá em Santo André, praticamente na ponta ali de Santo André, e que era a passagem dos ingleses na descida pelo antigo sistema funicular e depois pelo sistema cremalheira que a MRS, concessionária responsável pelo transporte de cargas, utiliza até hoje, né? Então a gente teve a descida, aparentemente nem foi pela cremalheira, foi pela Serra Nova, mas isso não importa. O que importa é, primeiro, falaram que aquela estrovenga vai sair da Estação da Luz. Segundo, chamaram aquela estrovenga de trem metropolitano. E trem metropolitano, para quem não sabe, é sinônimo de metrô. E terceiro, estão falando que vai compartilhar trilha com a CPTM. Ninguém responde como. Falaram uma tarifa de 15 a 20 reais. Bom, isso não é um trem metropolitano. A nossa tarifa é unificada, tanto para o metrô quanto para a CPTM. É uma malha só. Depois, compartilhar trilhos, compartilhar a Estação da Luz. Como é que vai fazer? A Estação da Luz está extremamente saturada. A CPTM não tirou uma série de projetos do papel e a gente está pagando um preço muito alto, porque a gente está pagando, arriscando a nossa vida para embarcar ali no horário de pico. Essa que é a grande realidade. As linhas 11 Coral e 7 Rubi que utilizam aquela estação estão no limite do intervalo. As linhas estão partindo apinhadas de gente na hora de pico. Isso que a linha 11 tem intervalo de 4 minutos, próximo dos 3 minutos ideais que foram prometidos há muitos e muitos anos, pelo menos desde 93, foram reiterados pelo ex-governador Fleury, né, que ainda está vivo, claro, fora do cenário político, mas ainda vivo. Então, vocês conseguem imaginar o grau da irresponsabilidade que é disseminar as falas de um parlamentar do Progressistas que está chamando isso de teste, está chamando isso de como se fosse um grande embrião, uma coisa importantíssima. Não, gente, isso foi, para variar, mais uma atitude populista e, se foi uma atitude técnica, não deveria estar sendo veiculada sem declarações adequadas por parte do governo, que deve explicações. O governo contratou estudos para trens regionais no passado. O estudo deixava claro que tem que fazer um túnel se quiser chegar no ABC com rapidez. Ninguém nem falou sobre como seria chegar na zona oeste de São Paulo, que é onde hoje você concentra empregos que pagam mais. Como é que vai sair o sujeito de Santos, sei lá, da ponta da praia, do Boqueirão, o que seja? Como é que ele vai sair de Santos e ele vai chegar, por exemplo, na Berrini? A gente pensou nisso? Quantas pessoas eu vou jogar na linha 10 que até hoje esperam um trem expresso decente? Alguém pensou nisso? Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar as pessoas de novo em Paranapiacaba? Eu vou descer por ali? Ninguém explica, ninguém diz nada. A gente não pode sair disseminando abobrinha sobre transporte metropolitano ou transporte regional. Nós precisamos sim de uma malha moderna de trens regionais que consiga concorrer com as rodovias. Por que ninguém fala, por exemplo, da gente tentar utilizar as rodovias que têm capacidade baixa, e no caso de Santos são 2 ligações, né, entre São Paulo e a Baixada Santista? Por que a gente não pode tentar utilizar aquilo para transportar mais pessoas, utilizando
trens. E isso não pode fazer, né? A gente não pode mexer. A gente vai cavocar, a gente vai cutucar uma infraestrutura feita pelos ingleses há séculos atrás, lá em 1800, lá vai o Guaraná com rolha. É isso que a gente vai fazer e todo mundo vai bater palma para esse tipo de coisa. Nosso recado é claro, o Expresso Turístico, ele está totalmente fora de lugar, foi mais uma canetada do governo do estado que está trazendo consequências negativas para a grande maioria. A grande maioria precisa de um transporte metropolitano, um transporte urbano, não é um transporte onde se viaja sentado, é um transporte onde se viaja sentado ou em pé. É um transporte que transporta milhões por dia. Ele anda cheio, ele tem demanda o dia inteiro. Não é um trenzinho para ficar brincando de final de semana. Você quer fazer um trem turístico? Faça um bom transporte regular. É a melhor política turística que você pode ter. Se você não tem uma infraestrutura exclusiva que está associada a equipamentos muito bem pensados, mais ou menos como deveria ser em Campos de Jordão, que seria talvez o melhor exemplo que a gente poderia dar se aquela estrada de ferro não fosse ridícula e super mal mantida, né? Inclusive com histórico de acidente grave, se você não tem essas condições, não dá para ficar inventando moda. Por que a gente não está fazendo um trem expresso? Por que a gente não está discutindo as questões da CPTM? Como é que a gente está deixando um trenzinho de brinquedo, um ferrorama, passar na frente dessas questões? Por exemplo, sobre o regional da linha 7 Rubi, que provavelmente vai entrar num pacote de concessão que tem tudo para ser lesivo, como a maioria das concessões tem sido, né? Como é que esse regional vai vencer toda a linha 7 Rubi? O governo fala que ele vai ter tipo meia dúzia de paradas. Ah, é? E Francisco Morato, e Franco da Rocha, e Caieiras, e Pirituba, para citar estações que têm demanda relevante e para citar também municípios que têm um caráter delicado, seja por questão geográfica, questão de meio físico, de relevo, muita declividade, né? Quem está em Francisco Morato sabe como é a cidade. Eu não preciso ficar desenhando muito, não é? Como é que você faz para equalizar esses municípios que são pobres, essas periferias, com um trem que vai sair de Campinas e que não pode ficar parando na periferia? Ninguém diz. A gente soube recentemente, graças a uma revelação feita pelo Ferroviano, que o Banco Mundial ajudou a azedar o trem regional lá em 2015, em dezembro, porque falou que tem que compartilhar a infraestrutura. Ora, a gente já está cansado dos problemas provocados por trens de carga que diariamente atrasam viagens. E isso quando não provocam acidentes, porque nós já tivemos acidentes no passado com trens de carga. A gente já está cansado desses problemas, aí vem um banco estrangeiro, né, norte-americano, estadunidense, e diz, não, vocês têm que compartilhar a carga, metropolitano, lembrando, o intervalo já deveria ser de pelo menos 3 minutos, e um regional. Gente, me desculpa, mas a gente, com carga e o metropolitano, já está numa situação de não passa nenhuma agulha a mais. A gente vai querer colocar um trem regional que não só transporta pessoas, como transporta pessoas que não vão ficar pingando de estação em estação, onde se paga uma tarifa mais cara. Como é que a gente equaliza essas questões? Portanto, o recado é simples. A gente precisa de infraestrutura. E a discussão tem que estar centrada em infraestrutura e no plano operacional. Como é que as duas coisas vão dialogar? Se as coisas não estão dialogando, a gente tem alguma coisa errada no meio do processo. Geralmente são declarações populistas ou declaração de gente que não conhece a realidade. O nosso papel como sociedade civil é trazer essa realidade à tona e falar, olha, não dá, dessa forma não dá, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de técnica, a gente precisa de bom senso. É o que está faltando, bom senso está totalmente ausente das discussões, são discussões rasas. O Comum não é uma mídia que fica caçando clique. E da mesma forma que esse vídeo não é para caçar view. Esse vídeo é para fazer um alerta. São Paulo precisa sim de ligações regionais, até porque é uma vergonha você ter um interior riquíssimo, cheio de coisas interessantes, que é altamente dependente de rodovias. Ninguém merece querer ir para Praia Grande e ter que fazer um tour em São Vicente e em Santos, porque a Cometa decidiu que é legal, entendeu? E porque a regulação é frouxa, e basicamente a gente não tem como desenhar outro meio, porque não tem infraestrutura para isso. Houve ainda pessoas na tribuna, né, no jornal da Baixada Santista, falando, seria lindo se tivesse o ramal de Juquiá funcionando. Gente, a gente não tem nem o feijão com arroz, ainda quer recuperar um ramal que é repleto de passagem de nível e cuja demanda ali vai ser bem complicada de estimular. A gente precisa de um plano para o território.
para todo aquele território ali. Sem esse plano, não dá nem para falar e mexer no ramal de Juquiá. A gente sabe que uma grande demanda também está concentrada ali em Cubatão, que não é uma cidade turística, pelo contrário, é uma cidade ambientalmente problemática, porque implantaram um polo petroquímico fora de lugar. E isso também é tabu, né? A gente tem a Baixada Santista toda contaminada. São crimes e crimes que estão acumulados ali, e o mais famoso é o da Ródia. Isso também não entra na discussão, porque não se discute território aqui. O trem, ele está flutuando, sabe? Ele é uma ideia dissociada. Não tem moradia, não tem geração de emprego, não tem nada. É um trem, é uma ligação do ponto A ao ponto B. Não interessa se ali no meio tem uma vírgula, se tem um A1, um B2. Não, as pessoas só querem enxergar o ponto A ao ponto B. Isso é um grande equívoco e nenhuma discussão ou nenhuma decisão poderia ser feita dessa maneira. Mas infelizmente não é o que a gente tem visto. Então fica o recado, descer um trenzinho turístico, não tem nada conclusivo ainda, e se a gente quer falar de reaproveitar a infraestrutura, a gente vai ter que passar pela CPTM. E não é passando por cima, porque passar por cima significa que alguém não vai conseguir embarcar. E eu acho, só acho, né, que a gente está falando de milhões de alguéms. E muitos desses não são pessoas ricas, pelo contrário, são pessoas pobres que dependem do trem totalmente, são absolutamente dependentes do trem porque moram em cidades que não geram um número relevante de empregos, dependendo só de comércio popular ali para gerar alguma divisa, e olha lá. Então vamos colocar a mão na consciência, vamos ter cuidado antes de disseminar certas notícias e informações, vamos se aprofundar, porque tem muita coisa interessante que a gente pode discutir. Valeu, muito obrigado.